Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua provisão, pela Tua direção, Senhor. Nós oramos que o Senhor ministre da Tua fina palavra sobre a Tua igreja, Senhor. Nós oramos para que o Senhor derrame do Teu azeite sobre a Tua igreja. Nós oramos para que a Tua voz seja ouvida, obedecida, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Pai. Abre, Senhor, tira toda a distração, Senhor. Tira tudo aquilo que pode roubar, Senhor, aquilo que Tu queres ministrar, Senhor. Em nome de Jesus para a Tua igreja, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Como sempre, é uma grande alegria estar ministrando a igreja do Senhor. É uma grande responsabilidade e todas as vezes que os irmãos pedem, né, eu entro em temor e tremor. Para que eu possa ouvir a voz de Deus e para que eu possa transmitir a voz dele para a igreja dele. Essa é a nossa missão. Aí é com vocês. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo de ser boca de Deus, de ministrar aquilo que está no coração de Deus. E os irmãos perceberam, eu passei algumas semanas fora aí, né, uns 4 semanas que eu não apareço. Uma semana estava em Uberaba ministrando, na outra semana estava em Recife, e na outra estava no acampamento, junto com jovens. E buscando uma palavra do Senhor, buscando algo da parte do Senhor, e o Senhor vinha ministrando no meu coração há algum tempo essa palavra, né, que os irmãos estão lendo ali, que fala sobre o extraordinário valor daquilo que é comum. O Senhor vinha ministrando no meu coração do valor que as coisas comuns, que as coisas pequenas têm, que as coisas corriqueiras têm, não só no seu reino espiritual, não só referente às coisas, referente ao corpo de Cristo, mas também referente ao nosso dia a dia, aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa e aquilo que o Senhor quer ministrar. Eu peguei um versículo que sai lá em 2 Coríntios 11:3, que diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vós sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há um clamor do Espírito Santo, há um clamor no coração de Deus para que nós sejamos seguidores de Cristo, transformados à imagem de Cristo, aqueles que se inspiram em Cristo, que são cheios de Cristo, que foram enxertados em Cristo, colocados em Cristo no batismo. E há um clamor no coração de Deus de que Cristo seja o nosso exemplo. De que Cristo seja o exemplo da igreja, de que Cristo seja aquele que nós olhamos e nós clamamos, queremos ser como Cristo, queremos ser como Jesus, queremos ser transformados à imagem de Jesus. E Jesus era um homem muito comum. Jesus era um homem muito comum. Jesus, ele abriu mão de sua glória, Jesus veio até nós, se fez homem, se fez servo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e como homem nasceu homem comum. Não nasceu rei, não nasceu alguém que tinha poderes, não nasceu alguém que tinha privilégios, não nasceu alguém que nasceu em berço de ouro, como a gente usa a expressão, mas Jesus nasceu. E a sua vida foi extremamente pautada naquilo que é comum. Amém, irmãos? E do comum, Deus fez na vida de Jesus algo extraordinário e nos alcançou. Amém? Comum. O que é comum? Eu fui para o dicionário. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas a foto anterior eu coloquei um pratinho de arroz com feijão, porque é o que nós falamos, né? Na linguagem do futebol, quando a pessoa não joga nada, a gente fala, olha, faz o arroz com feijão. O que a gente está querendo dizer? Faz o comum, né? Não inventa muita moda, que
É melhor, né? E nessa outra foto, eu trouxe aí a foto de uma marmita. Nessa hora dá uma certa fome. Essa marmita é muito boa, por sinal. Mas a marmita é comum. Amém? Quantos já comeram a marmita aqui? É comum. O que é o comum? O comum é o corriqueiro. O comum é o habitual. O comum é aquilo que não sobressai ou aparece. Eu estou pegando aqui significados do dicionário. O comum é aquilo que ocorre com frequência. O comum é aquilo que, em sua maioria, muito cuidado com esse último significado, apresenta pouco valor. Comum é aquilo que não dá ibope. Por exemplo, eu nunca vi ninguém postar uma foto no Facebook ou no Instagram comendo uma marmita. Mas eu já vi os irmãos comendo no Sal e Brasa, no... como é que chama lá? No Iguatemi lá. Outback. É assim, a gente posta o que não é comum, a gente gosta do que não é comum. Geralmente não postamos uma foto do nosso dia a dia, da nossa casa, mas quando viajamos, colocamos alguma coisa, e é isso aí mesmo, né? Geralmente, nós queremos expressar, nós queremos que as pessoas vejam aquilo que não é comum, aquilo que não é trivial, aquilo que não é dia a dia, aquilo que é diferente do nosso dia a dia. E há um risco nisso, porque nós temos uma grande tendência, irmãos, nós como homens naturais, nós como homens que vieram da queda, nós temos grande tendência com o tempo em desvalorizar aquilo que é comum. Nós temos grande tendência com o tempo de não perceber o valor de algo que é comum. Nós temos grande tendência com o tempo de deixar que o comum caia na rotina, de deixar que o comum caia no corriqueiro, de não ver o valor do comum. E aí a gente não percebe o que sustenta a nossa vida em todas as áreas. É o comum, é o dia a dia, é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, e aí entre a segunda e a outra segunda acontecem coisas extraordinárias que não são comuns. Mas, em sua maioria, nós temos dias comuns. Um exemplo disso, nós temos uma alimentação todos os dias, comemos todos os dias. Eventualmente a gente sai para comer alguma coisa fora, pelo menos em casa é assim. Eventualmente a gente come alguma coisa fora, um lanchinho, um churrasco. Eventualmente a gente faz um churrasco diferente em casa, eventualmente. Mas o que a gente come todos os dias é a comida de casa. O que os irmãos comem todos os dias? A comida do dia a dia. E aí eu pergunto, o que nos sustenta? A comida do final de semana ou a comida do dia a dia? A comida do dia a dia. Não só em relação ao que comemos, mas, por exemplo, esses dias atrás eu estava conversando com o irmão que ele era corretor, ele vendia imóveis. E aí ele estava falando que ele vendia, hoje eu vou final de semana tal, vou trabalhar em tal lugar, eu vou ver se eu vendo alguns apartamentozinhos, uns terrenozinhos. E aí ele falava, eu preciso fazer essas vendas pequenas, porque são essas vendas pequenas que sustentam o meu dia a dia, o meu comum. E eu perguntei para ele, mas e as vendas grandes? Quando você vende uma casa num condomínio, quando você vende um apartamento mais caro, ele falou assim, não, isso aí entra no incomum. Isso aí entra, acho que é assim, né, Tiago? Não sei se estou falando assim, mas estou falando que ele me falou. Ó, isso aí entra no à parte, né? E aí ele me falou uma estatística lá, que geralmente um corretor faz uma venda muito grande a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Eu não tenho aqui dados específicos, mas o que ele me falou, que o que sustentava o trabalho dele, o salário dele, é o comum. Não só isso, mas, por exemplo, na nossa vida espiritual, né? Na nossa vida com o Senhor, nós nos reunimos
aos sábados, ou às quartas também, né? Temos aí as reuniões de grupo. Mas, por exemplo, se nós dependermos somente das reuniões, somente dos outros dias, que a gente vai ter um culto específico, como seria a nossa vida espiritual? Se nós dependêssemos somente do sábado, somente de uma reunião na casa de algum irmão, somente de uma vigília que nos reunimos uma vez por mês, mas se nós dependermos somente de um encontro, seja ele semanal ou mesmo 2 vezes por semana, a realidade é que nós viveremos uma vida de mendigos espirituais. O que é o mendigo espiritual? O mendigo é aquele que come eventualmente. O mendigo nem sempre almoça todo dia, nem sempre janta todo dia, nem sempre ele come. Mas espiritualmente também o que nos sustenta não são o extraordinário, mas é o comum. Não só isso, mas na vida de um casal, por exemplo, quantos são casados aqui? Ergue aí a mão junto com a tua esposa, cheio de alegria aí. Mas o que sustenta um bom casamento? Não são os aniversários de casamento, não são as viagens de final de ano, não são os eventos que se fazem durante o ano para que se celebre o casamento. É muito bom que se faça isso, mas o que sustenta um casamento é o seu dia a dia, quando o marido dá valor para a esposa e a esposa dá valor para o marido. Amém? Assim também, no relacionamento de pais e filhos, não são as viagens de final de ano que sustentam esses relacionamentos. Não são os presentes de aniversário que sustentam esses relacionamentos. Não são os tablets, não são os celulares, não são aquilo que o pai oferece eventualmente para esses filhos. Mas o que sustenta uma casa e o bom relacionamento de pais e filhos, muitas vezes é aquilo que não custa nada para o pai e é aquilo que o filho valoriza. Isso é o comum. Isso é algo do dia a dia, isso é algo que nós precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos e pedir, Senhor, aquilo que é comum e aquilo que é indispensável. Eu peço em nome de Jesus que Ele não perca valor na minha vida, mas que, pelo contrário, que os meus olhos estejam atentos àquilo que é comum. E eu estava com essa palavra no coração há algum tempo, e essa semana eu fui meditando sobre isso, sobre o que ministrar, pensando que talvez hoje eu ministraria sobre tudo esse assunto que eu comentei com os irmãos. O comum no lar, o comum nas casas, o comum nos filhos, o comum no trabalho, o comum no dia a dia. E eu fui orar hoje pela manhã e eu clamei: Senhor, eu estou diante de Ti e o Senhor me deu a direção. E só para compartilhar com os irmãos, o que me alegrou durante esse tempo é que o Senhor me deu esse texto, esse título, do extraordinário valor do comum. E enquanto a gente viajava para Uberaba, se não me engano, eu acho que a Natália mandou um WhatsApp para a Rebeca, e ela falou assim: está tendo um congresso aqui do Diante do Trono, e eles estavam transmitindo ao vivo. E eu falei: que bênção, né? Não ia dar para ela ver, porque a internet do celular na rodovia não dava certo. Mas ela falou para mim, falou assim: olha que legal o tema. Eu falei: qual que é? O extraordinário valor do comum. E a hora que ela falou, eu arrepiei dos pés à cabeça. Eu falei: Senhor, glória ao Teu nome, porque é o Senhor quem fala com a Tua igreja. Eu glorifiquei ao Senhor, falei: Senhor, glória ao Teu nome, porque eu tenho ouvido e escutado a Tua voz. E hoje pela manhã, quando fui me colocar em oração diante do Senhor, o Senhor pegou toda essa palavra e o Senhor me disse: André, você não vai ministrar essa palavra toda de uma vez,
e falar sobre todas as coisas. Você vai ministrar uma série de ministrações com esse tema até eu mandar você parar. Você vai ministrar sobre isso que eu quero trazer para a igreja. Eu até compartilhei com os irmãos e pedi para eles verem como isso vai ser feito. Mas pode ser que seja repartido hoje, daqui 2 finais de semana, ou pode ser que seja continuado essa ministração, mas eu fui obediente à voz ali do Senhor que me disse: hoje eu quero que você ministre sobre o comum relacionado à igreja comigo. E o Senhor me deu uma palavra, irmãos, sobre algo que é extremamente comum, que é extremamente corriqueiro, que é extremamente habitual, que é extremamente normal. Só que, por ser tão comum, muitas vezes nós estamos nos esquecendo. O Senhor pediu para que eu ministrasse sobre oração. Pedi para os irmãos abrirem em João 14, 26. E quando o Senhor falou sobre oração, eu fui direto e reto, em clamor, em súplica, buscando o Espírito Santo e clamando: amém, Senhor? Mas qual é a tua direção para falar sobre oração? João 14, 26. Qual é a tua direção para que eu fale sobre oração? E aí o Espírito Santo me disse, João 14, 26, Jesus falando: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu continuei na direção dele, ele me levou para João 16, 14 e 15. Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele há de receber aquilo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quando eu fui buscar o Espírito Santo, ele pegou minha face e virou para Jesus. Quando eu fui buscar a direção do Senhor, Senhor, o que eu ministro, o que eu compartilho, o Espírito Santo, com muita graça e com muita segurança na palavra, me orientou. Falar sobre oração é falar sobre Jesus. E eu glorifiquei o Senhor ali no meu lugar. Quando o Daniel pegou a palavra e leu sobre estar ali, descansado no Senhor, estar ali nos átrios do Senhor, bem-aventurado, estar ali feliz na presença do Senhor. E eu glorifiquei ainda mais o Senhor quando os irmãos puxaram louvor ali. Eu encontrei os teus altares, o pardal encontrou sua casa, a andorinha encontrou o seu ninho, e eu encontrei a tua presença e o teu descanso. E isso nós vemos na vida de Jesus, isso nós vemos na vida do Mestre, que era um homem de oração. Mais para frente, João 20, do 13 a 16. Uma passagem que o Tom trouxe para a gente, que diz respeito em relação a Maria Madalena procurando o corpo de Jesus. E diz: e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, pensando ser o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se o Senhor levou o corpo, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone,
que quer dizer mestre. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o mais urgente que nós precisamos é ouvir a voz de Jesus, como Maria ouviu, e virar nossa face para Jesus, para que nós possamos ver a face do nosso Senhor e Salvador. E algo que o Senhor me mostrou muito claro é que quando Maria viu Jesus, os seus problemas acabaram. Qual era o problema de Maria? Maria estava aflita. Maria estava ali angustiada, ela acordou cedo, ela foi antes dos discípulos, homens ali, ver o túmulo de Jesus e ela não achou o corpo. E ela estava procurando o corpo para que ele pudesse ser levado. Maria estava numa crise ali de fé, Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia, ela foi lá, Jesus não estava, talvez ela estava ali preocupada. Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? Será que levaram o corpo? Será que sumiram com o corpo? Mas quando Maria vê a Jesus, irmãos, todos os problemas de Maria acabaram quando ela viu Jesus. Jesus estava vivo. O corpo de Jesus estava ali na frente dela. As palavras de Jesus se cumpriram. Não havia mais dúvida de que Jesus cumpriria a sua palavra. Os discípulos estavam ali num misto de fé e desconfiança. Mas Maria, ao olhar para Jesus, resolveu os seus problemas. Sabe o que eu aprendo, amados? Que olhar para Jesus nos dá direção. Amém? Temos problemas, temos dificuldades, temos aflições. O que nós precisamos? Olhar para Jesus. Ah, mas você está falando que olhar para Jesus resolve todos os nossos problemas assim instantaneamente? Uma boa parte deles sim. Mas aquele que ele não resolve instantaneamente, ele dá direção para que se resolva no tempo dele. Amém? Eu tenho segurança disso, eu tenho convicção dessa verdade, irmãos. Que toda a direção que nós precisamos para todo e qualquer tipo de problema está em olharmos para Jesus e buscarmos o Senhor em oração. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, por maior que pareça, por mais difícil que seja, eu quero nessa noite te estimular a olhar para Jesus e aprender com a vida de oração de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo queime em nossos corações, sermos semelhantes a Jesus, homem comum. E talvez você possa pensar, mas como assim Jesus era comum? Como assim Jesus era extremamente comum? O ministério de Jesus foi marcado por sinais extraordinários. A vida de Jesus foi tocada por situações extraordinárias. Jesus curou um cego, Jesus curou um mudo, Jesus curou um paralítico, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes. Como assim a vida de Jesus era comum? E realmente nós vamos entender que Jesus realmente tinha manifestações extraordinárias da parte de Deus, mas que a vida de Jesus era pautada nos bastidores da oração. A vida de Jesus era regida por momentos em oração. O seu ministério, que durou aproximadamente quantos anos? 3 anos. Quantos anos Jesus tinha quando começou o seu ministério? Aproximadamente 30 anos. 30 anos de bastidores, 30 anos que não sabemos muita coisa, e 3 anos de expressão da vida do Pai. Não só a vida de Jesus, mas o Senhor me lembrava hoje à tarde da vida de Davi. E aí talvez a gente pode pensar, não, peraí, falar que a vida de Davi era comum, aí não. Davi derrotou Golias, no começo da carreira ali, primeiros capítulos da vida de Davi, Davi estava com a fundinha na mão, derrotando um gigante filisteu. Depois disso se tornou rei de Israel, rei de Judá. Pois é.
Mas se nós pegarmos ali, 1 Samuel, nós vamos ver que antes de Davi derrotar Golias, ele tinha uma vida extremamente comum, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi tinha uma vida extremamente comum, e eu um dia quero estar junto com esse amado, para ouvir as experiências que ele passou cuidando das ovelhas do seu pai. Davi que era desprezado, Davi que fazia um serviço ali com as ovelhas que muitas vezes não era passado para filhos fazer, na maioria das vezes era um serviço passado para servos, escravos. Davi que quando o profeta ali, Samuel, chegou na casa dele, o pai dele chama todos os filhos, porque o profeta veio para ungir um filho ali de Jessé. E ao chamar todos os filhos, o pai não se lembra de Davi. Ou se lembra, pensa, não, pode ser qualquer um, menos Davi. E aí quando o profeta vem e passa todos os filhos, o Senhor fala, não é nenhum destes. E eles chamam Davi, que estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Nessa época chamaram Davi para ministrar para Saul. Não sei se os irmãos já pegaram a história ali, mas Davi vai ministrar para Saul. E quando Davi vai ministrar para Saul, vamos abrir lá em 1 Samuel. Vou só aqui achar o endereço correto. Primeira Samuel 16:16. Ah, Senhor. Jesus. Eles estão atrás de alguém que pudesse tocar harpa. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e se assarás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. E olha a descrição de Davi ali, ele tinha entre 16 e 20 anos aproximadamente. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente, animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Eu não tenho dúvida, irmãos, que as ministrações que Davi trazia na presença de Saul foram as ministrações que Deus deu para ele quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Eu não tenho dúvida que as canções que ele ministrava ali na presença do rei eram as canções que o Senhor tinha ensinado para ele enquanto ninguém via ele. E a vida de Jesus é muito parecida. A vida de Jesus é feita de bastidores. A vida de Jesus é como um grande iceberg, onde nós vemos a parte visível de cima e nós pensamos, nossa, é grandioso, é profundo, é demais. Mas como todo iceberg tem uma parte por baixo, que nós muitas vezes não vemos. E dizem aí, as pessoas que entendem disso, que a parte de baixo do iceberg é muito maior do que a parte de cima. O que vemos é algo pequeno. O que vemos é a ponta. Até se fala quando o problema está sendo discutido e alguns sabem que é maior, olha, cuidado. Nós estamos vendo a ponta de um iceberg. E a vida de Jesus eu comparo a um grande iceberg. Os seus milagres, o que nós vimos, as manifestações de poder, as palavras de cura, as palavras de vida, aquilo que Jesus trazia, aquilo que nós podíamos tocar, era resultado de uma vida
dedicada ao Senhor em oração, em busca, em jejum, de um homem que, apesar de ser Deus encarnado, valorizava a sua vida de oração como talvez ninguém valorizou até hoje. E quando eu olho para Jesus e vejo o quanto que Jesus orava, o quanto que Jesus buscava ao Pai em oração, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu me constranjo profundamente. E a vida de Jesus é uma exortação para a minha vida. Amém? A vida de Jesus, a postura de Jesus, o valor que Jesus dava à oração é uma exortação na minha vida e há um clamor no meu coração para que a minha vida seja transformada à imagem de Jesus, não somente naquilo que é visível, não somente naquilo que é público, não somente no ir, no pregar, no fazer discípulos, no batizar, no proclamar, em ser usado pelo Senhor, mas há um clamor no meu coração para que a minha vida também se transforme numa vida de oração. Pedi para os irmãos abrirem em Lucas 5,15. E diz em Lucas 5,15: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém ele retirava-se para lugares desertos e ali orava. Há uma constância na vida de Jesus. Não está escrito, e ele naquele momento se retirou para um deserto. Não está escrito, e Jesus naquele momento propôs-se a se retirar para um deserto. Está escrito, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Há uma ideia de continuidade, há uma ideia de constância, há uma ideia de prática, há uma ideia de que Jesus constantemente abandonava ali, no sentido tranquilo da palavra, os seus discípulos e se retirava para longe das multidões, para longe das pessoas, para longe dos discípulos, para longe dos barulhos, e ali Jesus orava. Há um ensino muito grande nessa passagem, e não só nessa passagem, porque todo esse versículo e essa verdade pode ser constatada em toda a Bíblia, em todo o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, João. Nós constatamos que de fato Jesus era um homem de oração. Rapidamente, em Lucas 3,21, Jesus começa o seu ministério orando. Vamos lá, rapidinho, para Lucas 3,21. É só Lucas. Dá para a gente ler. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Em Lucas 5,16 é o que nós lemos, que fala que Jesus constantemente se retirava para orar. Em Lucas 6,12, umas páginas para frente: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus não foi simplesmente orar à noite. Jesus passou a noite em oração a Deus, diante de uma grande decisão. Em Lucas 9,18, Jesus vem de um momento de oração e faz uma pergunta específica aos discípulos. Diz, e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Uma vez eu ouvi uma palavra que orar é afiar o machado. Orar é como afiar o machado. Tem um versículo ali em Provérbios, se não me engano,
que diz que quando o machado está afiado, não se faz tanta força. E eu vejo Jesus vindo de um momento de oração com uma pergunta como um machado na raiz. Jesus não faz rodeios. Ele pergunta: quem diz a multidão que eu sou? Jesus é específico, mas por que ele era tão específico? Por que Jesus era tão assertivo? Por que Jesus não tinha rodeios? Por que Jesus não perdia tempo nos seus discursos? Porque Jesus chegava para os seus discursos de momentos de oração. Amém? Em Lucas 9:28, Jesus chama os seus discípulos para orar e diante dele ocorre a transfiguração. Em Lucas 22, do 41 ao 46, Jesus no Getsêmani ora ao Pai. Em Lucas 23, 33 e 34, Jesus ora sobre a cruz. Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante perceber que no momento de dor, no momento de angústia, no momento de morte, Jesus clama ao Pai. Em Lucas 23, 46, no seu último suspiro de vida, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Se os irmãos quiserem anotar, eu coloquei mais algumas passagens ali, Marcos 1:35, Marcos 6:46, Mateus 26:39, João 17:20, Lucas 18:1, Mateus 6:6, e por toda a palavra nós vamos encontrar Jesus fazendo milagres e orando, proclamando e orando, curando e orando. Não há diferença, não há variação na vida de Jesus. E isso foi tão evidente, foi tão forte. Eu quero pedir para os irmãos abrirem em Lucas 11:1. E isso gerou nos discípulos de Jesus uma sede por uma vida de oração. A vida de Jesus gerou nos seus discípulos sede por uma vida de oração. Se nós somos pais, queremos ver os nossos filhos orando, o que nós precisamos fazer? Orar. Se você é marido e deseja ver tua esposa orando, o que você precisa fazer? Orar mais. Se você é esposa, deseja o teu marido orando, o que você precisa fazer? Qual que é a direção de Jesus para você? Vai orar. E por que a direção é orar? Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, os nossos exemplos são muito mais contundentes do que simplesmente aquilo que a gente fala. Em Lucas 11:1, os discípulos, diz aqui, aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eu imagino ali os discípulos reunidos num lugar, e ali talvez chega Pedro e pergunta para Tiago: onde está o mestre? E aí Tiago fala assim para Pedro: adivinha? Aí Pedro fala: orando de novo. E aí eu estou aqui imaginando uma cena, mas Tomé chega e comenta com os discípulos ali: mas como pode? Isso na vida dele é algo muito forte. Isso na vida dele é algo muito presente. Nós não conseguimos ainda enxergar o que ele viu. Nós ainda não descobrimos o ministério da oração como Jesus descobriu. E talvez eles tenham perguntado para João, que era mais próximo de Jesus: e aí, João?
Já percebeu alguma coisa que nós não percebemos? E João vira para eles e fala: precisamos perguntar para o Mestre. Senhor, ensina-nos a orar. E é engraçado que a pergunta é de um discípulo. Pega aí 11:1. Quando acabou de orar, ali os discípulos estão esperando o Mestre orar, e eu fico aqui pensando quão árdua devia ser essa espera, porque o Mestre orava bastante. Mas lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. O discípulo era porta-voz da turma. O discípulo não disse: Senhor, me ensina a orar, eu quero aprender. O discípulo foi porta-voz de todos. O discípulo olhou ali para Jesus e falou: Senhor, nós precisamos aprender uma coisa contigo, que nós ainda não aprendemos. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. A vida comum de oração de Jesus gerou sede em seus discípulos. A vida de oração mexeu com o interior dos discípulos, e os discípulos olharam para a vida de Jesus. E glória ao Senhor por isso. Os discípulos não recuaram. Os discípulos foram ao Mestre e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E não era simplesmente aprender o assunto da oração. Eu tenho convicção no meu coração que os discípulos, lógico, queriam saber ali ensinar a oração que Jesus ensinou, o conteúdo da oração que Jesus ensinou, mas muito mais do que isso, eu creio que a vida de Jesus gerava nos discípulos uma sede. Jesus não me ensina somente o que orar, mas ensina-me como orar. Ensina-me como buscar. Ensina-me como ter uma vida de oração. Ensina-me a ver a oração, a ver o Pai com os mesmos olhos que o Senhor vê. E aí eu fui para a palavra e eu fiz, amados, o mesmo clamor. Senhor, eu também quero ver o que o Senhor via na vida de oração. Eu também quero ver com os teus olhos a importância de ser um homem de oração, porque existe diferença, irmãos, entre ser um homem que ora e ser um homem de oração. Há uma grande diferença em ser um homem que ora e ser um homem de oração. Nós podemos orar eventualmente, nós podemos orar antes de comer, nós podemos orar antes de dormir, nós podemos orar ao acordar, mas eu tenho compreendido esse mistério e tenho clamado ao Senhor, para que o Senhor faça na minha vida não só um homem que ora, mas que o Senhor me faça um homem de oração. Que o Senhor faça das irmãs de oração, mães de oração, esposas de oração. Que o Senhor faça dos jovens de oração, crianças que aprendem desde pequeno com seus pais a orar. E eu clamei ao Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor via na oração que talvez nós não estamos vendo? Porque se tem algo que a gente vê, amados, na oração é necessidade. Quantos aqui percebem que é necessário que a gente ore mais? Quantos aqui percebem isso? Eu percebo isso, Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso te buscar mais, eu preciso ter mais tempo contigo, eu preciso descansar mais na tua presença. Mas tem algo que Jesus via na oração que talvez a gente precise clamar ao Senhor para ver com os olhos dele. Amados, Jesus amava estar em oração. Jesus tinha prazer na oração. A oração para Jesus não era simplesmente uma necessidade. Nossa, eu preciso orar. Amanhã eu tenho 12 apóstolos para escolher. Nossa, eu preciso orar.
Eu preciso ir para o monte, nossa, hoje eu preciso orar. Nossa! Eu imagino Jesus ali abandonando a multidão, depois de curar, depois de abençoar, depois de se esforçar, depois de passar fome, depois de passar sede, depois de se esmerar, depois de ter acordado cedo. Eu imagino Jesus se retirando, indo para um lugar deserto, e eu imagino a alegria no coração de Jesus. Agora eu vou encontrar com o Pai. Agora chegou a hora do meu descanso. Agora chegou a hora de eu recompor as minhas forças. Agora chegou a hora de eu estar a sós com o Pai e com o Espírito. Agora chegou a hora de eu ir para o monte, e ali no monte, em oração, ali no monte onde os barulhos ficam menores, ali no monte onde a inquietação não está em volta, ali no monte em oração, eu estou com o Pai e eu estou com o Espírito. E eu imagino Jesus se lembrando, nos momentos da sua oração, de uma eternidade inteira que ele passou com o Pai e com o Espírito. Eu imagino Jesus, num momento de oração, sendo consolado pelas palavras do Pai, sendo fortificado pela força do Pai, sendo animado, sendo ali cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus, e sendo de novo ali pronto para derramar a vida de Deus sobre os seus discípulos. Algo que nós precisamos ver, algo que eu preciso ver, e eu tenho clamado para o Senhor, para que Ele me ajude a ver. Senhor, me ajude a ver a vida de oração, não como uma vida penosa, mas me ajude a ver uma vida de oração como uma vida de descanso, como uma vida de alegria. Quantas vezes a gente vai orar e dá a mão para os irmãos, e a gente fala, vamos orar, irmãos, e a gente percebe, muita gente trava. Parece que a vida de oração é um fardo. Parece que falar com o Pai é difícil. Parece que se derramar na presença de Deus é algo ali extremamente ruim, mas não é isso que eu vejo na palavra. 6 pontos interessantes para terminar. Oração, necessidade e prazer. Quantos aqui querem sentir prazer numa vida de oração? Irmãos, eu quero estimular a cada irmão. Ore a respeito disso. Busca o Senhor. Se você ainda não viu a oração com olhos de descanso, peça ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos pela Tua palavra, para que eu enxergue a oração como algo bom, como algo, não bom, mas bom a gente já enxerga, mas como algo regenerador, como algo que traz alegria, como algo que traz vida. Em Êxodo 33:14 nós vemos ali Moisés clamando a presença do Senhor com o povo. E o Senhor responde a Moisés um versículo que é grifo meu, e eu sempre me lembro dele. Respondeu o Senhor, Êxodo 33:14-15, eu mesmo, Moisés, o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, Senhor, não nos envies. Amados, a oração é a atitude de nós irmos até Deus. E de nós falarmos para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco nos nossos problemas, não nos envies. Se o Senhor não for conosco nas nossas dificuldades, não nos envie. Se o Senhor não for conosco nas minhas lutas, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oração, quando nós oramos, buscamos ao Senhor com força, com constância. É a gente dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo sem a Tua presença. Amém? Então o primeiro ponto é que oração é lugar de descanso.
A oração é um lugar de descansar. A oração é um lugar da gente se acalmar. 1 Pedro 5,7, o segundo ponto. Pedro diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse é o segundo ponto, que a oração ela tem que ser vista como um lugar, como uma atitude de esvaziamento. Nossa vida é corrida, nossa vida é barulhenta. A gente acorda, já tem situações para resolver. Eu tenho tido a prática de não pegar no meu celular antes de orar. Mas muitas vezes antes fazia isso, e quando eu percebi era 8, 9 horas da manhã, e eu já estava agitado. Eu já estava ali com coisas para fazer, com pendências a resolver. Mas o que é o lugar da oração? A oração é onde nós entramos e lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Senhor, eu estou ansioso com o meu trabalho, mas eu quero lançar essa ansiedade diante de Ti. Senhor, eu estou ansioso com os meus filhos, mas eu quero lançar essa ansiedade diante de Ti, Senhor. Senhor, eu estou ansioso com tal situação, mas Pai, a Tua palavra me diz, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. E na oração nós lançamos ao Senhor a nossa ansiedade. Nós lançamos ao Senhor o nosso barulho. Nós lançamos ao Senhor aquilo que está incomodando a nossa alma. Eu quero comentar algo interessante aqui para nós nos percebermos disso. Eu sei que o nosso lugar de oração, ali naquele lugar de oração, nós travamos muitas guerras. Tem até um filme muito bom que eu recomendo aos irmãos assistirem, chama Quarto de Guerra. Nós travamos muitas guerras, mas nós também temos que ter um cuidado de não fazer o nosso momento de oração virar uma luta de boxe. De não fazermos nosso momento de oração virar um momento de ansiedade, não de apacentamento e prazer. Nós devemos tomar cuidado para não sair do quarto de oração, às vezes mais agitado que a gente entrou. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Precisamos colocar as situações diante do Senhor. Precisamos orar. Precisamos guerrear em oração, sim. Mas nós temos que saber que quem vence as nossas batalhas é o Senhor. E falar com o Senhor é falar com o Senhor dos céus e da terra. Que o Senhor nos dê graça para sairmos dos momentos de oração apacentados em nome de Jesus. Quarto ponto é que oração é lugar de ser curado. Tiago 5,16 diz: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Oração, o quarto de oração, o lugar de oração é o lugar de sermos curados pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pela suficiência do Senhor. Eu recebi muitas curas, irmãos, pela oração da igreja. Muitas curas. Me lembrei hoje, o Luciano veio aqui orar pelo seu ligamento. Eu fui curado aqui na frente por um ligamento. Não sei se os irmãos lembram, mas anos atrás, eu rompi o ligamento, lutando boxe. Quer se meter a fazer o que não sabe? Acontece essas coisas. Mas eu lembro que eu vim de muleta para a igreja, meu joelho estava do tamanho de uma bola de basquete. E aí os irmãos vieram orar aqui e me deu um estalo ali. Bom, os irmãos estão orando por cura. Eu vou lá. E eu deixei a muleta ali e vim aqui na frente. Falei, irmãos, orem pelo meu joelho. Eu rompi o ligamento. Eu tinha ido já no Dr. Forne. Ele já tinha feito os exames manuais e já tinha constatado. Realmente você rompeu ou o menisco ou alguma outra coisa que eu não lembro, mas ou era um ou era outro. E esse líquido no teu joelho, que o teu joelho está grande, é o líquido do rompimento. E aí os irmãos oraram por mim no sábado e no domingo eu acordei e o meu joelho já estava desinchando. E eu falei, opa,
será que alguma coisa aconteceu, né? Tá diferente. Eu mexi o joelho para cima e para baixo e eu antes não conseguia dormir de dor no joelho. Eu não sentia mais dor no joelho. Eu fui de novo, fiz outra ressonância. Quando eu acabei a ressonância, o cara olhava a ressonância, olhava outra ressonância, olhava uma ressonância, olhava outra ressonância. E eu percebi o que tinha acontecido ali. Falei, não, eu não estou entendendo a tua ressonância. Falei, por quê? Eu já estava entendendo já. Falei, por quê? Não, é que assim, tua ressonância tem um líquido de uma lesão. Está aqui. Só que não tem lesão. Tem um líquido de uma lesão, mas não tem lesão. Teus ligamentos estão perfeitos, teu menisco está perfeito. Eu levei a ressonância no médico, ele falou, eu não entendo o que aconteceu. Pelos exames que eu fiz manuais, era claro e evidente que você tinha um rompimento. Mas, pela ressonância, eu vejo que você não tem mais nada. Amém, irmãos? O Senhor cura. No domingo fui jogar bétia com os irmãos. Estou curado, eu estou curado. Fui jogar bétia com os irmãos. Larguei a muleta no sábado. Durante a semana eu vi que eu estava curado realmente. No domingo teve comunhão. Falei, eu vou jogar bétia. Joguei bétia a tarde inteira, irmãos. Curado. Amém, Lu? O Senhor cura. Mas, irmãos, muitas maiores curas e muito maior em número de curas eu recebi no lugar secreto com o Senhor. De medos, de traumas, de angústia, de mágoas, de problemas, eu fui curado pelo poder da oração. Então nós temos que ver, por que nós temos que ver como lugar de cura? Porque é um lugar de alegria. A oração é um lugar de ser curado. Mas a oração, Lucas 11, do 2 ao 4, Jesus nos ensina a oração. E o que Ele nos ensina na oração, irmãos? Nos ensina a pedir. Na oração ali que Ele ensina, conhecida comumente como oração do Pai Nosso, mas Ele nos ensina a pedir, venha o Teu reino, dá-nos o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, livrai-nos do mal. Oração é um lugar de apresentar nossas necessidades ao Senhor e pedir, Senhor, eu preciso disso. Peça, irmãos, ao Senhor. Eu tenho estimulado todas as vezes a igreja, as necessidades, peça ao Senhor, verbalmente, coloque diante do Senhor. E para finalizar, a oração é um lugar de revestimento de poder. Lucas 4, 1. E eu termino. Diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os 40 dias ele teve fome. Jesus foi ao deserto e passou 40 dias em oração e jejum. O resultado disso, Lucas 4,14. Então, no poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus vai para o momento de oração cheio do Espírito Santo. Jesus volta do momento de oração no poder do Espírito Santo. Então, outro ponto da oração é que a oração é um lugar de nos revestirmos do poder do Senhor. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio que a oração é um lugar de descanso, quando eu leio que a oração é um lugar de esvaziar-se, quando eu leio que a oração é um lugar de apacentamento, e eu não estou trazendo aqui informações novas, eu peguei versículos. Quando eu leio que a oração é um lugar de ser curado, quando eu leio que a oração é um lugar onde eu tenho liberdade de conversar com o Pai, quando eu leio que a oração é um lugar de eu ser cheio do poder, aí os meus olhos começam a ser abertos. Aí os meus olhos começam a tirar as escamas dos meus olhos, e eu começo a perceber que o lugar de oração
não é simplesmente um lugar de necessidade. Sim, é um lugar de necessidade. Mas, muito além disso, aprendendo com a vida de Jesus, a oração é um lugar de prazer. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem de pé. E eu tenho convicção que o Senhor falou com a vida de muitos irmãos aqui, porque essa palavra é do coração dele. Eu estou aqui só transmitindo. E eu quero pedir que, se você foi tocado, exortado, animado, aquecido, que você coloque aí a mão no teu coração. E nós vamos orar como igreja. E o nosso pedido é o pedido de Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Nós clamamos, Senhor, como teus discípulos, Senhor. Assim como os teus discípulos certa vez te interrogaram, Senhor. Nós clamamos, Senhor, com a mesma pergunta, com o mesmo desejo, Pai. Senhor, ensina-nos a orar, Pai. Senhor Jesus, ensina-nos o ministério da oração. Ensina-nos a não ser somente discípulos que oram eventualmente, mas nos ensina, Senhor, a sermos discípulos de oração, Senhor. Nós queremos orar, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê desse espírito sedento, faminto, pela presença do Pai, pelo descanso que há no Pai, pelo refrigério que há no Pai, pelo apacentar que há no Pai, Senhor. Senhor, nós temos muitas lutas, Pai. Nós temos muitas necessidades, Senhor. Nossos dias aqui são barulhentos, Senhor. Nossos dias aqui embaixo são cheios de problemas, são cheios de informações, são cheios de dúvidas, são cheios de incertezas, Senhor. Mas quando entramos na Tua presença, Senhor, e esse barulho é diminuído, Senhor, nós podemos ouvir a Tua voz, Senhor, que dissipa, Senhor, as nossas trevas, Senhor. Nós queremos orar para que o Teu Espírito Santo nos transforme em discípulos de oração, Senhor. Em discípulos que valorizam uma vida de oração, Senhor. Em discípulos que priorizam uma vida de oração, Senhor. Em discípulos que olham para Ti e não veem em Ti simplesmente a necessidade por aquilo que o Senhor vai dar, Senhor, mas o prazer de estar contigo por aquilo, por quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos essa graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor nos ensine a orar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Que o Senhor dê essa graça a cada marido, a cada esposa, a cada discípulo, a cada sacerdote, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada viúva, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abraça o teu irmão. Profetiza sobre ele em nome de Jesus.